Aqui no canal a gente vem abordando vários filmes com significados além do literal, filmes cheios de simbolismo, alegorias, metáforas, mas um filme literalmente não precisa de nada disso para ser bom. Aqui em casa eu e a Roberta a gente costuma usar muito o termo filme pipoca. Filme pipoca existe pelo puro entretenimento, é aquele filme que não tem pretensão nenhuma de fazer crítica social, posicionamento político ou ser alegoria para algum outro tema. O filme não tem profundidade. E falando assim, talvez eu até possa evocar uma conotação negativa de superficialidade ou algo do tipo, mas eu repito, um filme não precisa de nada disso para ser bom. Muito pelo contrário, vários desses filmes pipoca são, além de muito bem sucedidos, apreciados, considerados clássicos. E hoje nós vamos falar sobre um perfeito exemplo disso. É o filme que inclusive terminou de definir o conceito de blockbuster, ou seja, um filme com um investimento enorme para alcançar a melhor trilha sonora, os melhores efeitos especiais, um típico filme hollywoodiano feito para ganhar dinheiro. Mas esse aqui respeita o público, ele foi muito bem feito, que apesar de não ter nenhuma pretensão filosófica e blá blá blá, como eu disse, ele é riquíssimo em detalhes, personagens bem construídos, bons diálogos. Não é à toa que foi a obra que fez decolar a carreira de ninguém menos do que Steven Spielberg. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Covil e eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje iremos entender por que Tubarão, mesmo sendo um filme muito simples, se tornou um clássico de sucesso astronômico. A resposta curta é que, apesar de simples, é um filme que se levou a sério e caprichou em tudo. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a cada um dos apoiadores do canal. Gente, eu vou falar de uma forma muito honesta, direta e reta com vocês aqui agora, beleza? Perdão pelo palavreado inclusive, mas fazer esses vídeos aqui dá um trabalho do cacete. São dezenas de horas na nossa semana contando o papo que a gente vai ter depois de assistir o filme escolhido, a pesquisa, a construção da narrativa do vídeo, a edição. É óbvio que a gente faz porque a gente gosta, mas no final do mês a gente tem conta para pagar, tem que comprar além do pão de cada dia a ração de Plínio. Então se você quiser e puder, claro, ser um financiador desse Covil onde nos reunimos para debater sobre esses terrorzão que a gente tanto gosta, por favor, dá uma passada lá no Apoia-se. Você pode ajudar até mesmo a partir de R$1. Temos várias recompensas para vários níveis de apoio, você pode conferir lá, sorteio, grupo no Zap para a gente bater papo, clube de leitura e até mesmo sugestão de vídeos futuros. Para vocês que já são apoiadores, muito obrigado de coração, esse vídeo é para vocês. Lembram que no vídeo de Eraserhead eu falei que 5 anos de produção naquela época era muito para um filme? Pois é, olha só isso aqui. Em 1974 foi lançado um livro que se tornou best-seller nos Estados Unidos, Jaws, que significa mandíbulas. Aqui no Brasil o título saiu como Tubarão. Caso você goste de uma boa leitura, vamos deixar o link do livro na Amazon aqui nos comentários de descrição do vídeo. Como você já deve saber, comprando por esse link você também pode estar ajudando o canal. A gente já tem o nosso ali, como você pode ver. Aí vamos lá. O livro foi lançado em 1974 e fez sucesso. Já no ano seguinte, o filme do livro já estava pronto. Tubarão teve um orçamento de 9 milhões de dólares e de bilheteria faturou um pouco mais do que 470 milhões de dólares. Absolutamente um sucesso comercial. Parte desse sucesso aconteceu por acidente. O filme acabou se atrasando na sua data de lançamento desejado por causa de alguns problemas técnicos. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente aqui no vídeo. Mas enfim, esses problemas técnicos levaram a atrasos e por causa desse atraso, o filme acabou sendo lançado só durante o verão. O verão não é apenas a época onde grande parte das pessoas estão de férias e viajam pra praia, mas é também a época onde as pessoas estão de férias e vão
para o cinema. E aí perceberam que o fato das pessoas estarem em casa de férias com tempo livre para irem ao cinema e tal, alavancou ainda mais a bilheteria de um filme que faria sucesso de qualquer forma. E foi com essa descoberta que o termo blockbuster foi popularizado. Um filme com alto investimento, alto custo de produção, com propósitos comerciais, lançado durante o verão para alcançar um maior público. Aqui foi um acidente, depois todo mundo começou a fazer isso propositalmente. Esse filme consagrou a carreira de um ainda jovem Steven Spielberg, que foi o primeiro grande sucesso dele. Se tornou um grande clássico do terror e estourou a bolha. É um grande clássico da cultura pop também, que atire a primeira pedra quem nunca viu alguma das várias e várias versões que esse pôster tem, por exemplo. Como um bom blockbuster, o filme conseguiu chegar no grande público. Vamos entender o porquê disso tudo então. O filme começa já com uma cena que é pequena, mas muito marcante, de uma mulher sendo brutalizada por um tubarão. O bicho pega ela, joga pra cá, joga pra lá, puxa pra baixo, afoga, solta. Basta pouquíssimo tempo pra gente entender que o bicho é desgraçado mesmo. Uma coisa muito massa nessa cena é como de um segundo pro outro tudo acaba. A mulher provavelmente está agonizando ali embaixo ainda, mas sobre a superfície do mar tudo voltou ao normal, não há vestígio do que acabou de acontecer. Mas vamos lá, tem mais uma coisa que a gente pode e precisa pontuar nessa cena. O tubarão não foi exposto, o tubarão não aparece. Nós apenas temos a sugestão de que ele está se aproximando por causa de duas coisas: áudio e vídeo. Na tela, nós vemos a perspectiva do tubarão indo na direção da mulher, uma escolha que talvez até seja uma referência ou inspiração vinda do Monstro da Lagoa Negra, filme de 1954, clássico brabo que se passa no Brasil, vale muito a pena assistir. E no áudio nós temos a música que dispensa apresentações, é uma das músicas mais icônicas e populares da história do cinema. A ideia da música é muito simples, são duas notas repetidamente, tandam, tandam, simulando um coração batendo, mas a música vai acelerando e aumentando o volume, ou seja, esse coração está batendo mais forte. E isso acontece à medida que o tubarão vai se aproximando. Cara, é simples e genial, muito bom. Tubarão ganhou 3 Oscars, edição, mixagem de som e, óbvio, trilha sonora. Logo após a mulher ser vitimizada, o filme nos apresenta Martin Brody, o protagonista, casado, pai de 2 filhos e chefe de polícia que veio de Nova York para a pequena ilha Emmett. Segundo ele, com a violência descontrolada de Nova York, um policial a mais ou a menos não faz diferença nenhuma, mas no lugar daquele, ele poderia fazer a diferença. Apesar de pequena, a ilha Emmett recebe muitos turistas durante o verão. E adivinhem só, nós estamos no verão. Martin é chamado para ver os restos mortais da mulher que acabaram encalhando ali na areia do mar. E ele decide interditar as praias para a segurança de todos. É aí que chega o prefeito Larry e literalmente diz para ele o seguinte: olha, você é novo aqui, não sabe como as coisas funcionam, você tá ficando doido se acha que a gente vai fechar as praias em pleno verão, que é quando a cidade faz mais dinheiro. Diz para os jornais o seguinte: essa fatalidade aí, isso aí que aconteceu, foi um acidente de barco. A gente já fez isso algumas vezes antes e acabou a história. Vocês já estão ligados onde é que isso vai dar, né? Num próximo dia, o povo da ilha tá curtindo a praia. Tem o filho de uma senhora, um grupo de amigos, um cara brincando com um cachorro, um casal, um idoso, até os filhos do chefe de polícia. Essa cena isolada tem uma construção de suspense muito legal, porque a gente sabe que alguém ali vai ser atacado. A pergunta é: quem?
Assim como Martin, nós estamos ali de espectadores, observando tudo acontecer, apesar de que ele tem mais motivos para não entrar na água, já já a gente vai falar sobre isso. Tubarão é um filme de terror com uma fotografia muito clara, não é um filme escuro que se passa de noite em um bosque cheio de névoa, muito pelo contrário, é um filme de terror com bastante brilho do sol, num ambiente que geralmente é de alegria, que é a praia e tudo mais. Enfim, eu sei que pode parecer bobo, mas eu acho interessante. Pois bem, a vítima do tubarão nessa cena vai ser uma criança, o filho de uma senhora que tinha pedido para a mãe para ficar só mais um pouco na água. Essa senhora vai acabar descobrindo mais tarde que uma mulher já havia sido morta pelo tubarão e Martin teve a oportunidade de interditar as praias. I just found out that a girl got killed here last week. And you knew it. A gente sabe que as praias só não foram fechadas por causa do prefeito, mas a mulher não. Ela dá um tapa na cara dele. E esse tapa causa um impacto muito além da força. Afinal, Martin também é um pai. Se colocando no lugar da mulher, ele fica desolado. Afinal, no meio daquilo tudo, estava tentando proteger não apenas os moradores da ilha, mas também os seus filhos. Mais tarde no filme, o que vai, entre aspas, curar o impacto desse tapa é o beijo de seu filho no mesmo lugar. A partir disso, Martin vai começar a pesquisar sobre tubarões em livros e revistas, e essa foi uma ideia, foi uma estratégia muito incrível de Spielberg, porque ao mesmo tempo que ele nos mostra como Martin está se preparando para enfrentar o seu inimigo, nós vemos junto dele todas aquelas imagens dessas criaturas que caçam no fundo do mar, do quão grandes são suas bocas e seus dentes, todos afiados, de como um ataque de tubarão pode ser terrível. E isso é uma coisa que você pode reparar, vai acontecer durante o filme todo, através de pequenos detalhes, como fotos numa revista, personagens falando sobre como tubarões são assassinos perfeitos, falando sobre o seu tamanho, demonstrações de força, etc. Indiretamente vai se construindo toda uma narrativa para fazer do tubarão um verdadeiro monstro, algo que deve ser temido. Voltando ao enredo, após a morte do garoto, as autoridades da cidade, que são o chefe de polícia e o prefeito, estão fazendo uma reunião com os comerciantes mais importantes. Martin tá lá, dizendo que vão aumentar o policiamento nas praias e chamaram o oceanógrafo para ajudar no caso. O prefeito coloca um prêmio de $3.000 pela cabeça do tubarão, mas o que importa para os comerciantes no final das contas é que as praias não sejam interditadas. Quando Martin diz que a intenção é fechar as praias, todo mundo ali se revolta. Foda-se a vida humana, o importante é a economia. O prefeito acaba cedendo à pressão dos comerciantes e diz que as praias serão sim fechadas, mas só por 24 horas, o que para eles ainda é muita coisa. Temos então a primeira aparição de Quint, um velho pescador meio maluco lá da ilha. Ele diz que sua vida não vale $3.000. Por 10.000 ele aceitaria a missão, dizendo que poderia trazer não só a cabeça, mas o corpo, a cauda, a barbatana, tudo. É muito bom quando Quint diz que, além disso, ele só aceitaria trabalhar sozinho, porque nessa ilha já existem capitães demais. I don't want no volunteers, I don't want no mates, there's too many captains on this island. Esse filme tá cheio, lotado de ótimas linhas de diálogo. Essa é uma das melhores. Afinal, como diz o ditado, 2 capitães afundam um navio, um ditado relacionado ao mar e que faz alusão ao conflito entre Larry e Martin. Muito bom. Porém, o prefeito acha 10.000 muito caro, mas qualquer coisa ele vai pensar no caso. Partindo da ideia genial do prefeito para proteger as pessoas da ilha, expondo elas propositalmente ao perigo, vários grupos de pescadores saem para caçar o tubarão, mirando no prêmio de $3.000. Aqui nós vamos ter mais uma das artimanhas muito criativas de Steven Spielberg
para continuar escondendo o tubarão abaixo d'água, mas sugerir sua presença e movimento para nós. Uma dupla de pescadores tenta fazer uma armadilha para o tubarão. Resumidamente, é um pedaço de carne acorrentado num pier. O tubarão vai morder a isca e depois vai se afastar, mas ele acaba sendo forte o suficiente para quebrar, para arrancar o pier. Um dos pescadores vai cair na água e a partir disso vamos ver toda a movimentação do tubarão a partir da madeira flutuante do pier. Muito legal, muito criativo e um recurso que mais tarde no filme vai ser usado novamente com os barris. Aqui no canal a gente já falou sobre vários mestres do terror em diferentes mídias: Alan Poe, Lovecraft, Cronenberg, Junji Ito, David Lynch. Alfred Hitchcock é um grande mestre do suspense, um gênero que está paralelo ao terror. E Steven Spielberg é um grande apreciador das obras de Hitchcock. Desde esse efeito de câmera aqui, que é para simular aqueles momentos onde a gente perde o chão, onde de repente alguma coisa deixa a gente atordoado, até técnicas de narrativa. Hitchcock costumava dizer o seguinte: imagine que existe uma bomba embaixo de uma mesa. Nem o público e nem os personagens sabem que essa bomba existe. E de repente, pô, a bomba explode. Isso é chocante, isso é surpresa. Mas a surpresa é um efeito momentâneo e que passa rápido. Agora, se existe uma bomba embaixo da mesa, nós sabemos que essa bomba existe. Enquanto essa bomba não explodir ou alguma outra coisa acontecer, nós vamos ficar antecipando. Tem uma preocupação ali, isso gera uma ansiedade. Isso é suspense. É isso que nos mantém presos, atenciosos, querendo saber como, quando e o que vai acontecer. Explicado de forma simples para qualquer um entender. O cara é de fato um mestre, né, velho? Então, através da música, da perspectiva do tubarão, da ocultação de sua figura, ele se aproximando das vítimas ou não sabendo como, quando e quem ele vai atacar, nós temos esse suspense. E a bomba aqui, ela vai ficando cada vez maior na nossa imaginação à medida que o filme vai nos entregando também aqueles pequenos detalhes que eu falei. Nós vemos aquelas figuras nas revistas e nos livros, os personagens vão falando sobre o tubarão e do que ele é capaz, nós vemos a demonstração de força do tubarão no pier. E esse felizardo aí até que conseguiu sobreviver e deu sorte, conseguiu escapar. O oceanógrafo Matt Hooper chega então na cidade e praticamente ao mesmo tempo que um grupo de caçadores consegue pegar um tubarão grande aliás, mas a alegria não dura muito não. Logo, o oceanógrafo vai mostrar que definitivamente aquele não é o tubarão que todos estão procurando. Se fosse, as partes do garoto que o tubarão comeu ainda estariam dentro do seu estômago. E o tubarão assassino provavelmente é muito maior do que o que foi capturado. E vendo os restos mortais lá da primeira vítima, ele vai dar outra certeza. Definitivamente é um tubarão que está causando todo aquele estrago, não foi nenhum acidente de barco. Matt vai a um jantar na casa de Martin, é nesse jantar que descobrimos por que Martin evita ao máximo entrar na água. Ele tem fobia. Martin hates boats. Martin hates water. Martin sits in his car when we go on the ferry to the mainland. I guess it's a childhood thing. There's a clinical name for it, isn't there? Drowning. Depois, os dois vão para uma espécie de caçada noturna tentando descobrir alguma coisa. Nessa noite vamos descobrir um pouco mais sobre Matt e o seu amor pelo mar e o seu fascínio por tubarões. E durante a caçada, o que eles descobrem é uma terceira vítima com o barco à deriva em alto mar, além de um dente de um grande tubarão branco. Caso alguém não saiba, o tubarão branco é o maior caçador entre todos os tubarões e vai além. Ele é um dos melhores predadores dos mares. O bicho é literalmente uma máquina de matar, equipado com várias adaptações e instintos naturais. Uma fileira de dentes afiados, um olfato capaz de captar uma gota de sangue a quilômetros de distância, pele resistente, órgãos sensoriais que são capazes de perceber até mesmo pequeniníssimos movimentos na água, capazes de captar até mesmo o pulsar do coração de um peixe pequeno, que dirá de um humano, velocidade, força e por aí vai.
Resumindo, o bicho é quebrado, tem que nerfar. What we are dealing with here is a perfect engine, an eating machine. It's really a miracle of evolution. All this machine does is swim and eat. Mas nem todas essas informações são capazes de fazer o prefeito entender a gravidade da coisa. O próximo final de semana, na ilha, é onde começa de verdade a temporada de verão. É quando os turistas chegam e tudo mais. Então, num diálogo entre Larry, Matt e Martin, o prefeito mais uma vez se mostra irredutível. A economia da cidade não pode ser prejudicada. É muito interessante que no final dessa cena, logo depois do prefeito sair batendo a porta do carro e dizendo que as praias vão estar abertas de qualquer jeito, vemos uma placa dizendo One Way, mão única, só um caminho, claramente apontando que o prefeito só enxerga em uma direção, a do dinheiro. Mais uma vez, vocês já sabem onde isso vai dar. A praia agora tá lotada, muitos turistas, a imprensa já tá colando em cima falando dos últimos acontecimentos e o tubarão faz sua quarta vítima. É só aqui que vamos ter finalmente um primeiro vislumbre da aparência do tubarão, já em 1 hora e 2 minutos de filme. E é uma aparição bem breve, não dá pra ver muita coisa ainda. Bom, agora não tem mais defesa pro prefeito. Ele já foi longe demais, então Martin vai pra cima dele com tudo. O prefeito assina o papel liberando a grana pro pagamento do pescador e caçador Quint. E já na casa do pescador, vamos poder observar que, enquanto Matt é fascinado, Quint é obcecado por tubarões. Essa obsessão vai ficar ainda mais clara no decorrer da trama. Sua casa é cheia de ossadas, mandíbulas principalmente, instrumentos de caça, redes de pesca. E esse cara vai se revelar extremamente difícil de se lidar. Ele tem experiência e muita, como vamos ver, ele sabe o que está fazendo, mas é muito ignorante, muito cabeça dura. É com muita luta que Matt e Martin convencem ele a irem junto, porque ele queria ir sozinho caçar o tubarão. Depois de Martin se despedir de sua esposa, vamos ter esse take do barco partindo através dos dentes de um tubarão. Interprete como quiser. Aqui posso dizer que entramos num segundo arco dentro do filme. O chefe de polícia, o cientista e o caçador, cada um com seus contrastes de personalidade e com seus motivos próprios, partindo para a caça do tubarão. No caso de Martin, ele está literalmente se jogando contra a sua fobia, não apenas pelo dever de sua profissão, mas também pelos seus filhos e pelos filhos das outras pessoas. O nome do barco do Quint é Orca. Aqui vem mais um daqueles exemplos que a gente sempre elogia aqui no canal, o cuidado de pensar nos detalhes. A orca e o tubarão são dois inimigos naturais, são dois animais que estão competindo ali no topo da cadeia alimentar. São dois predadores incríveis que se caçam. E aqui, entre o barco e o tubarão, vai ser a mesma coisa. Vamos descobrir que não é bem o grupo apenas que saiu à caça. O tubarão também vai caçar eles. O grupo caçando o tubarão e vice-versa. A orca versus o tubarão num longo embate que se inicia. No início do filme, enquanto Martin folheia suas revistas e livros, vemos um tubarão com um tanque de oxigênio na boca. Agora, ele tropeça e faz os tanques de Matt caírem com tudo no convés do navio. Matt fica puto da vida dizendo que os cilindros podem explodir. Aqui, o filme tá plantando ideias para colher no futuro. O tubarão vai morder uma isca pela primeira vez e Quint vai perceber que está lidando com um animal mais inteligente do que o de costume. Várias vezes durante o embate, aliás, Quint vai percebendo que esse tubarão não é normal ou, no mínimo, é muito superior a todos os outros os quais ele já caçou. O bicho é mais inteligente, mais forte, mais rápido, mais resistente, enfim. Logo depois disso, temos talvez a cena mais clássica do filme e onde finalmente podemos dar uma boa olhada na fuça da criatura. You're gonna need a bigger boat.
É bem inesperado, é bem de repente, então geralmente nossa reação é a mesma do Martin. Acho que aqui vale a pena a gente parar para pontuar os efeitos especiais. O tubarão nesse filme é muito convincente, ele é muito mais real do que qualquer tubarão de CGI de hoje em dia. Isso porque de fato não era um CGI, era um bonecão mecânico de verdade muito bem feito. Várias réplicas mecatrônicas do tubarão foram feitas, várias não só por motivos de takes diferentes, mas também porque elas davam muito defeito por estarem funcionando dentro da água salgada. Vocês lembram que no início do vídeo eu disse que o filme acabou atrasando e só por acidente então ele acabou sendo lançado no verão, mas no final das contas isso acabou sendo bom? Pois é, os atrasos foram por causa disso, os bonecos estavam dando muito defeito e atrasando tudo. Enfim gente, esse filme já está com praticamente 50 anos de idade, mas os efeitos especiais ainda são muito convincentes. Eu acho que esse tubarão nunca vai ser superado. Após avistar o tubarão, Martin avisa para todo mundo, e aí a gente vai entender a estratégia de Quint. Ele vai atirar arpões no tubarão. Além de cada arpão ferir o bicho, ele vai estar preso a um barril flutuante, uma boia. A ideia aqui é fazer o tubarão ter que gastar muito mais energia para conseguir se locomover e principalmente mergulhar para o fundo, sem falar que sempre que ele estiver por perto, a boia vai denunciar a sua presença. Muito inteligente. Depois de conseguirem prender a primeira boia ao bicho, ele se afasta. Na noite desse dia, os homens decidem beber um pouco, bater papo, tá todo mundo se divertindo, Quint e Matt fazendo uma espécie de competição de cicatrizes, tá um clima de diversão, todo mundo contando história. Até Quint citar que ele é um sobrevivente do evento de Indianápolis. Aí vamos lá pessoal, o que eu vou contar agora não é ficção. O USS Indianápolis foi um navio dos Estados Unidos que durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945, recebeu a missão de entregar partes da bomba de Hiroshima em um certo ponto. A missão foi cumprida com sucesso, mas logo depois o navio foi alvo de um submarino japonês. Em números arredondados, haviam 1.200 homens a bordo. 12 minutos depois do ataque, o navio já tinha submergido, já tinha afundado. Junto dele foram 300 homens. Acontece que a missão era tão secreta que esse naufrágio não foi reportado imediatamente. Então aqueles 900 homens restantes ficaram muito tempo à deriva. E desses 900 homens, apenas 316 sobreviveram até o final dessa história. Na lista das causas de morte, nós temos hipotermia, desidratação, afogamento, suicídio, fome, insolação e ataques de tubarão. Vocês imaginem 900 pessoas se debatendo em alto mar, algumas delas feridas, machucadas, sangrando, enfim, veio o tubarão de tudo quanto é lado. Voltando para o filme, Quint então é um sobrevivente do Indianápolis, mas não para por aí. Ele vai fazer todo um discurso de como tubarões são assustadores, como eles rondam antes de atacar, como eles te olham com aqueles olhos vazios. Ele praticamente descreve tubarões como se estivesse falando de algum monstro de verdade, um demônio, um fantasma da natureza. Hollering and screaming, sometimes the shark would go away, sometimes he wouldn't go away. Sometimes that shark, he looks right into you, right into your eyes. You know the thing about a shark, he's got lifeless eyes, black eyes, like a doll's eyes. Cara, que diálogo incrível! E no final, Quint diz que depois de ver todas aquelas pessoas morrendo, de ver os seus amigos sendo devorados do seu lado, mesmo depois de ter sido resgatado, mesmo depois de ter sido salvo, alguma coisa ficou fora do lugar. E é como se até hoje ele ainda estivesse esperando a sua vez. Anyway, we delivered the bomb. O tubarão volta, o embate continua, aqui não tem muito o que descrever, é literalmente um caçador caçando outro. O grupo fere o tubarão com arpões,
prendem mais barris nele, Martin dá uns tiros de pistola, o tubarão por sua vez revida atacando o casco do barco, arranca algumas partes, a água começa a entrar para dentro. Como eu disse, é uma batalha lenta com perdas para os dois lados. É quando Quint prende o terceiro barril no tubarão, jurando que é impossível ele conseguir mergulhar com aquele tanto de peso, e o tubarão consegue sim, que ele dá o braço a torcer. You ever have one do this before? No. Quint aceita testar as ideias de Matt. O oceanógrafo quer mergulhar usando a sua jaula e espetar no bicho uma dose de cianeto de estricnina, um veneno muito forte. Vale ressaltar que nesse ponto do filme, o motor do barco já até queimou, tá entrando cada vez mais água, enfim, não existe nem mais possibilidade de volta para casa. Ou eles matam ou eles morrem. Pois bem, Matt vai entrar na jaula, mergulhar e o plano falhar miseravelmente. O tubarão estraçalha a jaula, Matt deixa o veneno cair sem ser usado e por aí vai, dá tudo errado. Por sorte, ele consegue fugir enquanto o tubarão fica meio que preso nas ferragens. E enquanto o tubarão se debate, o tubarão causa ainda mais dano também ao casco do barco, que agora já começou a afundar mesmo e rápido. O tubarão dá um ataque all-in no barco que já está afundando e com isso, Quint acaba caindo literalmente em suas presas. Com certeza a morte mais marcante do filme, não apenas pela parte gráfica, mas também por causa de todo o contexto que tivemos. Se o trauma de Quint fez ele nunca mais ser o mesmo e até então estar esperando a sua vez finalmente chegou. O destino do personagem é selado. O Quint, pessoal, ele é uma clara referência ao Capitão Ahab de Moby Dick, que mesmo tendo um episódio trágico em seu passado, continuou caçando compulsivamente o que causou essa tragédia. Seja por vingança, medo, necessidade ou seja lá o que for, esses dois personagens, esses dois pescadores buscaram pelo destino que tiveram. Depois de matar Quint, o tubarão continua atacando o barco sem parar, agora em busca de Martin. O policial consegue se esquivar e jogar um cilindro dentro da boca do monstro e depois, com o barco já completamente submerso em cima do mastro, se aproveitando dos últimos recursos dos últimos segundos, utilizando também a arma de Quint e o cilindro de Matt que está preso na boca do tubarão, Martin começa a atirar. Ele está mirando, obviamente, no cilindro. Ele erra quase todos os tiros, resta um. E esse último, porém, já com o tubarão mais próximo, é o que acerta e adeus tubarão. Matt reaparece, se reúne com Martin, aparentemente com o seu medo do mar completamente superado e fim de filme. Martin fez diferença nesse novo lugar que não é Nova York. O que mais me intriga nesse filme é que no final das contas é só um grande tubarão branco. Quando a gente assiste esse filme pela primeira vez, quem já assistiu sabe, a gente fica louco, ansioso pra ver o bicho aparecer. Mas pô, não é alguém usando uma máscara, um monstro maluco, surreal ou algo do tipo. É só um tubarão, cara, todo mundo sabe como é um tubarão. Mas o ser humano é curioso, o nosso cérebro odeia lacunas vazias, entende? E talvez justamente por ser algo tão simples, esse filme fez esse sucesso astronômico, porque todo mundo sabe o que é um tubarão. Tem um vídeo aqui no canal, um vídeo antigo, mas muito bom e que inclusive eu tinha que dar remake com essa qualidade, essa profundidade dos vídeos atuais, que é as várias formas de causar e sentir medo. Resumidamente, nesse vídeo eu explico por que alguns filmes, como por exemplo Atividade Paranormal, são odiados por uns e amados por outros. A explicação é porque nós sentimos medo de acordo com as nossas vivências. É óbvio que não existe regra que se aplica a todo mundo, mas vamos lá, vamos raciocinar aqui junto. Imagine uma pessoa religiosa, uma pessoa que acredita em Deus, alma, esse tipo de coisa. É muito mais fácil essa pessoa ser mais impactada por um filme de possessão demoníaca, entende?
Godzilla fez muito mais sucesso no Japão do que em qualquer outro lugar porque ele é uma alusão à bomba atômica. As pessoas vão se identificar com os filmes de acordo com as suas experiências. Agora, uma coisa que eu posso garantir que é regra é que todo mundo vive, todos nós vivemos num mundo onde existe tubarão e nós simplesmente temos medo de morrer. Indo para a praia, entrando no mar, nós estamos compartilhando o mesmo ambiente que esses animais que existem. Todo mundo sabe que tubarão existe. Cara, eu te garanto, a próxima vez que tu for numa praia, se tu se lembrar disso, pô, é fácil sentir pelo menos um calafrio na espinha, vai. Dadas as proporções de alcance desse filme, com certeza ele tem a sua parcela de culpa no medo de tubarões do imaginário popular. Inclusive o Peter Bentley, o autor do livro de Tubarão, reconhece isso, que a sua obra causou um impacto muito negativo e exagerado na imagem dos tubarões. Mas esse medo é justificável? Olha só, no mundo, por ano, em média, vão acontecer de 60 a 70 ataques de tubarões, e desses, entre 5 e 8 pessoas vão morrer. Pode até parecer um número alto, mas acreditem, quando a gente põe em perspectiva, quando a gente compara com outras coisas, inclusive que a gente usa no nosso dia a dia, esse número é muito insignificante. 1.350.000 pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito, e ninguém tem medo de entrar em carro. Mas é óbvio, eu sei que esse papo aqui ele vai muito além de apenas lógica e estatística. O que importa para nós, no final das contas, é que com a sua ideia simples, porém muito, mas muito bem caprichada, Tubarão é um clássico. Gente, mais um videozão brabo, longo, com muito conteúdo caprichado também para você, que assim como nós é apaixonado por essas obras. Se você curtiu, deixa seu like, se você quiser ajudar mais ainda, confere aí o nosso Apoia-se. Eu e a Roberta estamos fazendo de tudo para esse projeto, essa repaginada no canal dar certo, e a sua ajuda pode fazer muito a diferença. Muito obrigado de verdade para todo mundo que assistiu até aqui e para todo mundo que já está apoiando. O link do livro na Amazon também vai estar aí e é isso, te vejo no próximo vídeo, onde a gente vai soltar a bruxa de Blair. Valeu pessoal, fui!